1 Coríntios 12, verso 28. Nós estamos estudando sobre os dons espirituais ainda, né? Mas logo a gente vai encerrar para entrar no outro assunto. Mas aqui nós estamos estudando sobre a doutrina do Espírito Santo. Aí eu quis também encaixar os dons do Espírito Santo, né? Existem algumas listas no Novo Testamento que falam sobre os dons do Espírito Santo. Nós estamos estudando os dons da carta aos Coríntios, né? 1 Coríntios 12, verso 28. Amém? Quem vai começar lendo? Vai ler? Amém. Glória a Deus, pode ser. Pronto. Não pode ler, por favor. 1 Coríntios 12, verso 28. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Amém? Nós, nesse verso 28, nós já estudamos sobre a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo. Nós já estudamos sobre apóstolo. Hoje nós vamos estudar profetas. Amém? Embora lá na carta, lá aos Romanos, quando a gente estudou Romanos 12, do verso 6 em diante, nós vimos também que falava sobre profecia, mas nós vamos falar também sobre profeta, não só sobre a profecia, como profeta. Então, o que era um profeta? Um profeta no período do Novo Testamento. E tanto também no Antigo Testamento, O profeta era alguém que falava por revelação direta recebida de Deus. Ele falava no poder do Espírito Santo, No Novo Testamento, o profeta era alguém que falava por revelação direta de Deus. Ele recebia essa revelação diretamente de Deus no poder do Espírito Santo. E o dom de profeta, mas era essencial antes das Escrituras estarem concluídas, antes do cânon das Escrituras estivesse completa. O que é o cânon das Escrituras, pastor? São aquelas listas de livros que foram aprovados como inspirados por Deus. Os livros que nós temos hoje em dia na Bíblia, 66 livros totalmente inspirados por Deus. Então, logo no início, quando as Escrituras ainda não estavam concluídas, o Espírito Santo falava através desses homens, trazendo revelações diretamente de Deus para instruir a igreja, para ensinar a igreja. Era preciso ele ser instruído, era preciso ele ser consolado, só que eles não tinham as Escrituras como nós temos hoje. Então, amados, assim como os apóstolos de Cristo, os profetas do Novo Testamento, eles foram fundamento da igreja. Apóstolos e profetas do Novo Testamento foram pessoas escolhidas, vocacionadas por Deus de uma forma extraordinária, que eles receberam e registraram a revelação especial de Deus, as Escrituras, sobre a orientação e a inspiração do Espírito Santo. Automaticamente esses homens também, eles foram autores das Escrituras. Tudo que eles falaram, ensinaram, ao menos como inspiração, por escrito nas Escrituras, como nós temos hoje em dia. Então os apóstolos e os profetas do Novo Testamento, eles foram os fundadores da base da doutrina cristã. Eles trouxeram revelações divinas, falaram com autoridade a respeito da palavra de Deus para a igreja, antes do término do Novo Testamento. A igreja primitiva foi estabelecida a partir dos ensinamentos e da pregação dos apóstolos e profetas do Novo Testamento, E eles falaram, ensinaram com revelação direta recebida de
Deus, como eu falei já aqui, pelo poder do Espírito Santo. Mas hoje essas revelações, essas doutrinas estão escritas e concluídas e contidas nas Escrituras. Há uma diferença de um profeta antes das Escrituras serem concluídas, de agora com as Escrituras já concluídas, com a palavra de Deus já toda revelada para a sua igreja. Então, amados, os apóstolos profetas do Novo Testamento tinham como função primária lançar as bases doutrinárias, ética, funcional da igreja. Vamos ler Efésios 2, verso 20. Efésios capítulo 2, verso 20. Edificando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. Isso. Amém. Veja só, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, edificados. Quem está sendo edificado aqui? A igreja. Olha, a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Edificados, Ou seja, os crentes, a igreja hoje, ela é edificada sobre o fundamento, dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento. A igreja, ela é como um santuário que é edificado sobre as verdades de Deus que foram reveladas aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. E essas verdades, amados, e essas revelações foram concluídas com a conclusão da Escritura. A Escritura ela está toda concluída. Toda essa base, todo esse alicerce já foram acabados, através de quem? Dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Então a igreja é edificada sobre o fundamento desses apóstolos e profetas do Novo Testamento. E aqui, amados, Cristo é o fundamento da igreja, porém foram os apóstolos e profetas do Novo Testamento que lançaram os fundamentos através de quê? Das doutrinas, das revelações sobre a pessoa e obra de Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer, Então, revelado através de quê? Dos testemunhos e dos ensinamentos dos apóstolos e profetas do Novo Testamento, E eles fizeram esta obra, amados, uma vez por toda, O fundamento, que lançado é preservado nas Escrituras do Novo Testamento, e elas mesmas já estão conosco. Nós temos todo o fundamento. Todo o fundamento dos apóstolos e profetas das Escrituras do Novo Testamento, nós temos todo concluído, com as Escrituras acabadas, terminada. Nós temos toda a doutrina, nós temos toda a revelação, nós temos toda a palavra de conforto, toda a palavra de edificação, toda a palavra de fortalecimento contida nas Escrituras. Está dando para entender, irmãos? Amém? Então Paulo compara, mas a igreja como uma construção de um edifício, Vamos ver lá em 1 Coríntios 3, verso 10 ao 11. Tem água aí, pastor? Não. Tem. Não, irmão, tem não. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11. Isso. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e verso 11. Amém. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio,
construtor, lancei o alicerce, e outro está construído sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Amém. Amém? Olha, o apóstolo Paulo, ele era um apóstolo. Efésios 2, que nós lemos, o texto que nós lemos é Efésios 2, verso 20. Nós vimos que a igreja é edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. O apóstolo Paulo era um apóstolo ou não? Sim. Né? Então, por isso que ele escreveu aqui, 1 Coríntios 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, porque ele, como apóstolo, ele diz: lancei o fundamento como prudente construtor, e outros edificam sobre ele. Ele lançou o fundamento porque ele era apóstolo, mas outros vão edificar sobre o quê? Sobre esse fundamento, né? Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, amados? O apóstolo Paulo está comparando até a igreja como um edifício, como uma construção, como um prédio, né? Uma imagem de uma construção civil. E Paulo revela a igreja como um templo, um lugar da habitação de Deus, né? E essa igreja é edificada sobre um alicerce sólido, um alicerce verdadeiro, que foi lançado por um arquiteto. Quem foram os arquitetos? Os apóstolos e profetas do Novo Testamento, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Então, amados, em 1 Coríntios 3,10, Paulo se refere a ele como um apóstolo de Cristo. Ele lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre esse fundamento, né? E em Efésios 2,20 ele refere-se aos apóstolos e profetas como esse fundamento, como esse construtor, né? Do qual lançou os alicerces, e a igreja edifica sobre esses alicerces. Que alicerces são esses, pastor? Os alicerces são todo o conjunto doutrinário da fé cristã, toda a revelação de Deus, todas as escrituras do Novo Testamento, amados. Tudo já está concluído, tudo já está acabado. Não tem autorização de lançar novos alicerces, amados. Nós temos que construir sobre esses alicerces. Porque quem lançou os fundamentos foram os apóstolos e profetas do Novo Testamento. Está dando para compreender, irmãos? Eu sei que é um pouco difícil de entender. Então, os apóstolos de Cristo, amados, os profetas do Novo Testamento, são os construtores da igreja, arquitetos, edificador, né? Eles lançaram a base doutrinária e ética funcional da igreja. Eles receberam revelações de Deus, doutrinas sobre a pessoa de Cristo e a obra de Jesus. E hoje nós temos que a igreja tem que ser edificada sobre aquilo que eles revelaram, ensinaram e estão registrados na Bíblia Sagrada. Então, por isso o ofício de profeta, amados, é igual como o ofício de apóstolo. Não existe, amados, hoje o ofício de profeta. Porque se existisse ofício de profeta, significaria que viria doutrina nova, veria alicerces novos, veriam revelações novas, e as escrituras não estariam completas. Qualquer um poderia chegar com uma doutrina nova e dizer: eu recebi de Deus. E a igreja tem que seguir essa doutrina. Deus falou diretamente comigo, o Espírito Santo. Então, essas pessoas iriam dizer que estavam sendo inspirados por Deus, trazendo profecias novas, revelações novas, doutrinas novas, e a Bíblia não permite isso, amado. Depois que o cânon das Escrituras foram fechadas, a lista de livros foram completa. O último livro
de revelação de Deus, do que Deus quer se revelar ao homem, está em Apocalipse. São 66 livros, amados. Então, amados, por isso o ofício de profeta, como de apóstolo, deixaram de existir, porque essas bases foram lançadas e concluídas no tempo dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Com a morte deles, as Escrituras completas, temos toda a revelação de Deus concluída e não se pode mais lançar outros fundamentos. Está dando para compreender? Então, mas hoje não há mais profeta no sentido daqueles profetas primitivos, da igreja primitiva, que se tornaram, que lançaram, aliás, lançaram os fundamentos, a base da igreja, que foi concluída pelos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Esses homens falaram por revelação direta recebida de Deus no poder do Espírito Santo. E nós temos hoje toda a revelação, doutrina nas Escrituras Sagradas. Está completa. Vamos ver 2 Pedro 3, verso 2. 2 Pedro 3, verso 2. Eu sei que isso é difícil, mas de entrar na mente de muitos cristãos, principalmente com as igrejas hoje em dia, com o movimento pentecostal, que hoje em dia todo mundo diz que é profeta e traz revelações novas, As pessoas trazem muita revelação nova, eles estão recebendo revelações diretas de Deus, e esse ensino para muitas dessas pessoas é um confronto, amados, porque elas vão usar a experiência delas para tentar justificar que hoje em dia elas podem ser também profetas, porque esse ofício de profeta ainda é para hoje, mas não tem como, amados. Assim como apóstolo, amados, assim como os apóstolos de Cristo e os profetas do Novo Testamento foram até o primeiro século da igreja, depois com a morte deles não tem mais, Porque toda a base doutrinária, toda a palavra de Deus, toda a revelação de Deus, tudo que a igreja precisa para ser edificada, consolada, fortalecida, já está nas Escrituras Sagradas. Amém? Vamos ver 2 Pedro 3, verso 2. Amém. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento dos apóstolos, Amém? do Senhor e Salvador. Glória a Deus, O apóstolo Pedro está orientando, para que eles se recordem, se lembrem, do que foram dito pelos profetas, os mandamentos que foram dados pelos apóstolos de Cristo, para que vos recordeis do que eles falaram. Ou seja, Pedro não está dizendo, olha, escute agora o que os profetas novos estão falando, os apóstolos novos agora estão revelando, não, recordeis do que eles falaram. O que esses homens falaram, Lógico que tudo que eles falaram, assim, uma boa parte foi inspirada por Deus, foram concluídas nas Escrituras, o que nós temos hoje. Amém? Vamos ver 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 e 21. Pedro. Capítulo 1, verso do 19 ao 21. Temos assim tanto mais confirmado a palavra profética e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até o dia clareia e a estrela da alva nasce em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particulares elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por
por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus e movidos pelo Espírito Santo. Amém? Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazer bem atendê-las. É como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em nosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Né? A linguagem do Diácono diz que procede da interpretação do homem. Eles não falaram o que eles acharam, eles falaram aquilo que o Espírito Santo, que eles estavam sendo movidos por Deus, né, falaram e escreveram, né? Porque nunca e jamais qualquer profecia, que profecia estás falando aqui das Escrituras, porque aqui está relacionado à profecia das Escrituras, né? Porque o verso 20 mostra isso, veja. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura de que? Da Bíblia, né? Que nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Que homens santos foram esses? Apóstolos e profetas das Escrituras. Todas as profecias das Escrituras foram escritas por esses homens. Eles foram o quê? Movidos, inspirados pelo Espírito Santo. Eles lançaram o fundamento, os alicerces, e agora nós construímos sobre esse fundamento. A gente não vai trazer doutrina nova, não vai trazer profecia nova, não vai trazer revelações novas para a igreja, amados. Porque não pode aumentar nem É o que nós vamos ver aqui. Entendeu? Então, amados, tudo que precisamos saber sobre a revelação de Deus para a nossa vida, para doutrina, instrução, consolo, fortalecimento, se encontra nas Escrituras, não havendo nenhuma necessidade de revelações novas, de profecias novas, amados. Não há nenhuma necessidade. Então o crente, meu irmão, ele tem que edificar sobre esses fundamentos, já está concluído. A Bíblia, meu irmão, já está acabada. Ela não dá resposta para chegar a pessoas novas e colocar, acrescentar coisas aqui, não. Fechou, o cano da Escritura fechou. É só 66 livros inspirados. O que passar disso é nada. O que passar disso é maldito. Né? Então nós já temos tudo, amados, que nós necessitamos na nossa área espiritual, que é as Escrituras Sagradas. Vamos ver 2 Timóteo 3, verso 14 ao 17. 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 ao 17. 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 ao 17. Amém? 14 ao 17. Você, porém, deve permanecer fiel. Aquilo que lhe foi ensinado sabe que é a verdade, pois conhece aqueles quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer receber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Gostei dessa linguagem. Boa. Gostei. O que o crente precisa mais, amados? Para edificar a sua vida
para colocar sua vida em ordem, né, para se santificar, para se fortalecer, para ser corrigido, para ser exortado. Não precisa de mais além das Escrituras, irmãos. E essa linguagem do irmão foi ótima, né? Deu esclarecimento bom, né? Na minha diz assim, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras e as Escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, toda. Pode ligar o ventilador, né? E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para que ir atrás de revelação nova, amado? Para que ir atrás de novos profetas aí, meu irmão? Que está querendo adivinhar a vida das pessoas, querendo adivinhar sobre o casamento do povo. Quer ajeitar o seu casamento? Estuda a Bíblia. A Bíblia fala como ter um casamento abençoado, o papel do homem, da mulher e dos filhos. Quer ter uma vida próspera? Sim, o que a Bíblia fala. Quer ter uma vida de paz? A Bíblia fala. Quer ter uma vida de alegria? A Bíblia fala. Quer saber das coisas futuras que vai acontecer? A Bíblia fala. E é a palavra de Deus. Ela é útil, mas para tudo. Nós não precisamos, amados, estar correndo atrás de outras pessoas que estão querendo lançar novos alicerces, não, amados. Pastor, Pode falar, irmão. eu estava vendo hoje aquele Hernando Dialog falar, né? Essa mensagem que eu sempre ouvindo ela. Ele fala que aquele Charles Spurgeon, ele falando desse que ele falava, né? Que quando um pregador ele prega a palavra genuinamente, é a voz de Deus falando com a pessoa. Diretamente, com certeza. O próprio Deus falando conosco. Toda escritura é inspirada por Deus, toda ela, né? Talvez alguém vai dizer, não, mas Paulo está falando aqui da escritura do Antigo Testamento, o Novo ainda estava sendo revelado, mas toda é toda, do Antigo Testamento ao Novo, toda ela é inspirada por Deus e ela é útil, e ela é suficiente para a nossa vida, e o crente tem que estudar ela, mas por isso que muitas seitas aí não querem que crente estude Bíblia. Por isso tem muitos pastores de seitas aí que dizem, se você estudar a Bíblia, você vai ficar frio. Frio? O crente vai ficar frio, mas estudando as Escrituras, onde Jesus Cristo diz, examinar as Escrituras, que julgaste ter nela a vida eterna, são estas testificam de mim. Onde o apóstolo Pedro diz, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, desejai ardentemente como criança recém-nascida, um genuíno leite espiritual, e a palavra de Deus para o crescimento da vossa salvação, onde Jesus Cristo diz, santificam na tua palavra, a tua palavra é a verdade, santificam na tua palavra, crescer na graça e no conhecimento, bem-aventurado o homem que medita na lei do seu dia e de noite. Como, amados, um negócio desse? Então, amados, muitas seitas aí realmente aí, que tem muitos hereges aí, muitos falsos profetas, que estão pregando heresia, ensinando profecia segundo o coração deles aí, realmente não vai querer que os membros da igreja deles comecem a estudar profundamente a Bíblia, porque no momento que começar a estudar, vai ver o povo vai dizer, não, isso aqui não está na Bíblia. Que essa pessoa está falando aí é por conta própria dela. Ele não pode lançar novos fundamentos. Ele não pode lançar novos alicerces espirituais. Já estão concluídos pelos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Amém, amados? Vamos ler 2 Timóteo 4, do verso 1 ao 4. 2 Timóteo 4, do verso 1 ao 4.
Pode ler? Pode ler, irmão. Conjuro-te perante Deus em Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta que seja oportuna, que não, corrige, repreende e exorta, com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade e entregarão-se às fábulas. As fábulas. Amém? Qual é o conselho do apóstolo Paulo para Timóteo? O conselho do apóstolo Paulo para Timóteo, como pastor da igreja de Éfeso, prega a palavra. Que palavra, pastor? A palavra das Escrituras, mas não é a palavra do coração dele. A palavra que ele aprendeu dos apóstolos e profetas das Escrituras, foi inspirado por Deus. A doutrina dos apóstolos, Dos apóstolos, foi inspirado por Cristo. Então, o que é que o apóstolo Paulo ele fala? Prega a palavra, insista, continue, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta, com toda paciência e doutrina. Aí ele fala: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo a sua própria cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvido à verdade, vão se entregar a fábulas, mitos, histórias inventadas, profecias mentirosas. É o que nós temos visto hoje, amados. Uma igreja que realmente ela está se mantendo fiel nas Escrituras. Essa igreja muitas vezes, amados, ela não vai ser cheia não, amados. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é que as pessoas não suportam a sã doutrina vai fazer? Vai atrás de mestres e vai falar aquilo que elas querem ouvir, segundo a cobiça do coração delas. Elas não vão querer estar numa igreja, mas o pastor vai pregar um sermão expositivo. Não vai querer estar numa igreja que vai ter um tipo de doutrina como esse aqui. Porque isso vai ser coceira nos ouvidos dessas pessoas. Vai incomodar. Você já imaginou uma pessoa que tem coceira nos ouvidos? E não só isso não, amados. Diz que elas se recusarão a dar ouvido à verdade. Se recusarão a dar ouvido à verdade, se entregando a fábulas, histórias mentirosas. Então eu vou para aquela igreja, para aquele ministério lá, que o camarada está profetizando a vida da pessoa, o casamento da pessoa, está adivinhando o CPF de um, de outro aí. Tem muitas vezes lá no culto lá, nos irmãos do Recife, aí vinha pregar e contava muitas fábulas. Então uma cobra se apareceu na frente dele, assim, foi para cair no chão e atravessou no rio e subiu uma cobra. Isso faz a pessoa crescer em quê, irmão? Na doutrina séria. Entendeu? Muitas fábulas, irmão, muitas fábulas, E, infelizmente, irmão, muitos crentes estão com coceira nos ouvidos na nossa época mesmo. Entendeu? Não tem paciência de entrar numa igreja que realmente prega a palavra de Deus, não. Até vem visitar, mas quando escuta de Oxi, vai cair fora daqui. Está me incomodando. Por quê, pastor? Porque o pastor falou sobre isso, amado. Vamos botar isso como uma profecia? O apóstolo Paulo está falando do que ia acontecer. Diz: olha, prega a palavra e insta que seja oportuno ou não, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, vão se cercar de mestres, cercar de ensinadores,
que vai falar segundo a cobiça dos corações dessas pessoas. Elas se recusarão a dar ouvido à verdade, elas vão se recusar, mas você vai mostrar na Bíblia e elas vão dizer: não, eu não creio desse jeito não. Não é desse jeito que o irmão, que o pastor, que essa igreja está ensinando, não. Mas elas vão crer na mentira. E vão dizer que a mentira é a verdade e a verdade é a mentira. É o que está acontecendo hoje. A minha irmã, ela fala isso. Há muitos anos que ela é crente, né? Ela se converteu ao cristianismo. Ela vai para essas igrejas, né? Pentecostal, que pega sobre visões e muitas coisas, né? E se você pergunta a ela um versículo que uma criança ela sabe de cor. João 3,16, ela não sabe o que está escrito. Não sabe o que está escrito. João 3,16, porque Deus amou o mundo da maneira que Deus ouviu, a gente não sabe. Por quê? Não há doutrina, não há pregação da palavra de Deus. Só coisas que vai preencher o ego da pessoa, e não o crescimento. Fábulas, histórias inventadas, profecias fora da escritura, entendeu? Muito misticismo religioso, né? Muito misticismo religioso. As pessoas querem esse tipo de coisa. A escritura está compilada na palavra de Deus. A Bíblia tem sido escanteada. Tem sido escanteada. Ninguém fala da Bíblia. Né? E se vai pregar a Bíblia, não vê se manda fechar a Bíblia, o camarada passa 1h30 falando coisa que não tem nada a ver com o que está escrito. No coração dele, né? Tudo que está vindo no coração dele. Né? Vamos ver Hebreus capítulo 2, verso 3 e 4. Hebreus 2, 3 e 4. Dá uma adiantada aqui para ver se a gente consegue terminar. Hebreus capítulo 2, verso 3 e 4. 12 ou 2? 2. Isso. Hebreus capítulo 2, verso 3 e 4. Eu acho que não é 2 não, amados, perdão, é 1. Hebreus 1. Deixa eu ver aqui se é Hebreus 1. Nesses últimos dias. Meu Deus, eu estou vendo. Parece que é 1, Hebreus 1 e 2. 1 e 2, né? A ver Deus controla. Isso, perfeito. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. 1 e 2, amém? É 1 e 2. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Amém? Antigamente, ou outrora, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Nesses últimos dias, qual os últimos dias? Quando a Bíblia fala sobre os últimos dias, é desde a vinda de Cristo, né? Considerado os últimos dias, né? Nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, irmãos, o ofício de apóstolo, como o ofício de profeta no Novo Testamento, eram homens que recebiam revelações novas, inspiradas por Deus, para fazer parte das Escrituras Sagradas. Não existe mais, porque o cano das Escrituras estão concluído e acabado e terminada. As Escrituras estão concluídas, mas hoje não pode mais existir revelações novas, doutrinas novas, profecias novas fora da Escritura. Não pode, amados. E não adianta a pessoa chegar com a experiência da pessoa, não. A experiência nossa é uma coisa, a verdade das Escrituras é outra. Entendeu?
Nós não podemos formar doutrina através das nossas experiências, não. A doutrina nós vamos tirar das Escrituras. A nossa regra de prática e fé é a palavra de Deus. Só as Escrituras. Fora das Escrituras, irmão, não tem garantia nenhuma que é Deus falando, não. Né? Vamos ver Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. A pessoa tem um sonho, né? Quem colocar aquilo ali no sonho não fosse verdadeiro. Aí Jeremias disse: o profeta que tem um sonho como um sonho. Né? Se for um sonho, né? Porque nem todo sonho não é como antigamente Daniel, né? Daniel e José tiveram sonho, então tem que ter cuidado, né? A doutrina mesmo, a revelação de Deus já está concluída na Escritura. Esse é o método que Deus usa hoje para falar ao coração da humanidade do homem. Qual o método que Deus usa hoje, pastor? É revelações novas? Não, mas é a palavra de Deus, a Escritura, é o que está aqui escrito. É suficiente. Vamos ver Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Amém. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vós pregasse outro evangelho além do que já vós pregamos, seja anátema, como antes temos dito, assim agora novamente o digo: se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Amém? Amém. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja nada. Né? Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos pregar o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Né? Seja anátema. E o evangelho, pastor, é a revelação de Deus. O evangelho era a revelação de Deus oculta noutra hora, era mistério que foi revelado. Cristo, a igreja formada por gentios e judeus, a salvação por meio da crucificação de Cristo, o evangelho que é o poder de Deus, a revelação de Deus. Então, ainda que um anjo viesse trazendo um outro, viesse um anjo do céu, a pessoa disse que era um anjo, ele trazendo um outro evangelho que vai além do que os apóstolos de Cristo, os profetas do Novo Testamento pregaram e ensinaram, Paulo diz: seja anátema, seja maldito. Não deu ouvido. Ele está ameaçando o verdadeiro evangelho. Porque ele está pregando outras coisas na fora da Escritura. É porque não pode, não existe. Né? Isso que é maldito. Vamos a Apocalipse 22, versos 18 e 19. Nós já lemos bastante esse texto, né? Mas é bom. Você vê que você vê que os falsos mestres ainda estão interessados nas Escrituras. Nem os falsos mestres, nem os falsos profetas. Não estou interessado nas Escrituras, estou interessado no que agrada a eles. O que interessa a eles, não o que interessa ao Senhor. Por isso que eles querem ver casa cheia, não importa se é crente ou não é crente. A coisa mais fácil que tem é ser um falso profeta. A coisa mais fácil que tem. Não precisa estudar a Bíblia, não precisa se passar horas e horas orando a Deus, estudando as Escrituras, pedindo que o Espírito Santo ilumine a mente.
né, que traga o entendimento para pregar o que está escrito na Escritura. O camarada vai lá, fala um monte de coisa, a igreja diz amém, louvado seja o nome do Senhor, está tudo certo. É um carismático, né? Pode ver. É seu carismático, vai ouvir a massa. Amém? Apocalipse 22, versos 18 e 19. Amém. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Amém. Eu a todos aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro. O livro do Apocalipse foi o livro Apocalipse significa revelação. O último livro profético da Bíblia é o Apocalipse. A última profecia de Deus, meu irmão, é o livro de Apocalipse. E o que é que ele diz? Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, deste pico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, o que é fazer acréscimo? Aumentar, né? É, colocar coisas a mais do que já está escrito. E além do que está escrito, nenhuma vírgula poderia ser. Nenhuma vírgula poderia ser. Deus acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que já se escritas nesse livro. Meus irmãos, alguns aqui, alguns intérpretes vão argumentar, não, João está falando aqui apenas do livro de Apocalipse. João só está se referindo, ao livro de Apocalipse. Como se fosse uma advertência de não acrescentar nem tirar nada do livro de Apocalipse. Mas na verdade, amados, esse versículo também condena a alteração da palavra de Deus, da profecia em geral. Porque o Apocalipse foi o último livro profético de Deus. Deus nunca admitiu, meu irmão, profecias faladas sem ter sido realmente dadas por Ele, sem ter sido movido pelo Espírito Santo. Os últimos que foram inspirados pelos Espíritos Santos para trazer profecia foram apóstolos e profetas do Novo Testamento das Escrituras. Então, o que muitas pessoas estão fazendo hoje em dia é o quê? Acréscimo. Está trazendo novas revelações. Está acrescentando profecias. Quantas vezes você já viu pessoas aí tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro? Deus vai fazer não sei o que, vai acontecer um terremoto, isso, aquilo, isso já está registrado na Bíblia. Entendeu? Já está aqui, não precisa estar ali esses acréscimos. Nem acrescentar, nem tirar. Tem que estar do jeito que está. Então, amados, a alteração da palavra de Deus, Deus condena, amados. Tanto no Antigo Testamento como no Novo. Não pode haver alteração. Não pode nem acrescentar, nem tirar. Desde o Antigo Testamento. Abra aí Deuteronômio capítulo 4, verso 2. Deuteronômio 4, verso 2. Amém. Amém. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor,
vosso Deus, que eu vos mando. Amém. Né? Nada acrescentareis à palavra que eu vos mando, nada, não acrescento nada, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos mando. Não acrescente nem diminua. Mas se hoje em dia nós sabemos que as Escrituras elas estão completas, a Bíblia Sagrada, a revelação de Deus, toda a regra da doutrina cristã está concluída, toda a Escritura é suficiente. Mas se alguém chega trazendo outra revelação, outras doutrinas, ele está acrescentando ou não? Está acrescentando, meu irmão. Está acrescentando. Imagina o quão é tão terrível a pessoa chegar. A pessoa chegar. Pode falar. Quão terrível é a pessoa chegar e dizer assim diz o Senhor, o Senhor se ter falado. E Deus fala sobre isso, né? O profeta hoje, profeta entre aspas, né? Mas vamos dizer assim, o camarada está profetizando, ele tem que profetizar o quê? O que está na Bíblia. Ele diz, olha, a palavra de Deus diz assim diz o Senhor na sua palavra. Isso. É porque a pessoa lê. Assim diz o Senhor na sua palavra. Está profetizando. A palavra. Entendeu? Glória a Deus. Provérbios 30, verso 6. Isso a gente já leu bastante aqui, mas é bom, amados. É bom a gente até memorizar alguns textos, alguns versículos bíblicos, alguns textos. É importante. Provérbios capítulo 30, verso 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Do 5 é melhor, porque a gente vai entender que é a palavra de Deus, tá certo? Mas diz assim, Provérbios 30, versos 5 e 6. Toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescenteis às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Toda a palavra de Deus é pura, nada acrescenteis, né? Nada acrescenteis às suas palavras, né? Para o quê? Para que não te repreende e seja achado mentiroso. Então, veja só, não é incredulidade, mas não é frieza, não. Eu, como pastor, eu, como servo de Deus que estuda a Bíblia, eu não tenho obrigação de crer em profecias aí que o camarada está falando fora da Escritura, não. O problema é dele. Se ele chegar para mim e dizer, pastor, Deus está me revelando isso, está mandando eu digo, não, meu irmão, está na Bíblia, está na Escritura, não. Eu não tenho obrigação de acreditar. Ainda que ele fale coisa que vai acontecer, amados. Ainda que ele fale coisa que vai acontecer. Porque falsos profetas também fazem isso. Falsos profetas vão fazer grandes sinais. Se possível, enganarão até os eleitos de Deus. Eu me mantenho firme nas Escrituras, mas eu não sou obrigado a crer em nada fora da Bíblia, não. E não é porque eu sou descrente, eu sou muito pelo contrário, eu sou muito crente. Muito crente que da Bíblia Sagrada isso é suficiente para mim. Eu não preciso estar correndo atrás de revelação nova, não. Não preciso ir atrás de gurus evangélicos aí querendo usar o misticismo religioso, querendo adivinhar a vida das pessoas, não. Eu nem quero saber, amados. Eu quero saber o que Deus tem para mim dentro da Bíblia. É suficiente para mim. Eu não agarro a palavra. Deus é o suficiente, né? Suficiente, como nós lemos, né, em Timóteo, A né? palavra de Deus é tudo. O pastor Gilmar tinha falado, né? Se tiver 66 livros da Bíblia, eu creio. Amém. Quem quiser mostrar sua revelação, seus sonhos. Falta 15 minutos, né? Então, amados, segundo lugar,
Então, o que seria, pastor, o dom de profecia hoje? Eu estou falando do dom de profecia, não o ofício de profeta. O ofício de profeta foi só para os profetas do Novo Testamento, que foram inspirados por Deus a escrever as Escrituras, né? E foram eles que trouxeram as bases doutrinárias, né? Da doutrina da fé cristã com os apóstolos. Agora, o que seria o dom de profecia hoje? Com certeza não é o que nós vemos, o que muitos hoje estão fazendo, não. Não é trazer revelações novas, ensinos novos fora da Escritura, não. Porque essas revelações já estão completas. Deus não revela mais nada novo à sua igreja, a parte do que está na sua palavra. Não existe mais a segunda edição da Bíblia, não. Não existe. Segunda edição. Tem essa, agora tem nova. Agora tem outros profetas aí trazendo mais. Tem outros profetas inspirados por Deus aí trazendo revelação de Deus. Muitos querem fazer. Doutrina nova. Então tem que ter outra Bíblia. Muitos querem fazer isso, né? Essa daqui não é suficiente, não. Eu sei que esse vídeo está sendo gravado aqui, mas muitos que creem em doutrina pentecostal, né? Vai dizer, esse pastor está ensinando heresia. Não, meu irmão, estou ensinando o que é bíblico. O que é bíblico. Heresia seria eu estar acrescentando o que a Bíblia não manda acrescentar. Heresia seria eu estar mentindo em nome de Deus, dizendo assim diz o Senhor, sem Deus ter mandado eu falar. Isso aqui é heresia, isso aqui é mentira. Então, irmãos, o que seria hoje o dom de profeta hoje? O que seria? A explanação, a exposição, a explicação fiel da palavra de Deus, conforme está escrito nas Escrituras. Isso seria o dom de profecia hoje. A pessoa traz a explanação, a exposição, a explicação, a aplicação da palavra de Deus que está nas Escrituras. Então, amado, Paulo nos ordena, é ordem de Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus. Se alguém profetiza, nós já estudamos isso, segundo a proporção da fé. Vai profetizar, é segundo a proporção da fé. Vamos ler Romanos 12, 6. Romanos 12, 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé. Só que aí, se profecia seja segundo o quê? Proporção da fé. Você tem dom de profetizar, você tem dom de pregar, seja segundo a proporção da fé. O que significa isso? Significa que quanto mais tiver fé, mais profetiza. Fé aqui significa fé salvadora. Fé aqui, amado, significa, proporção da fé aqui, significa o conteúdo das Escrituras. Profetizar de acordo com o que está escrito nas Escrituras. Está revelado. Que já está revelado. A proporção da fé é o conjunto de doutrina cristã que se encontra revelado nas Escrituras. E esse conjunto das doutrinas cristãs não pode mais sofrer acréscimo, pois a fé foi entregue de uma vez só a todos os santos. Vamos ver isso em Judas capítulo 3. Quando eles batalharam diligentemente pela fé que nos foi dada, né? E fé ali não é fé salvadora, nem fé de fazer milagre. Fé ali, mas é os conjuntos das verdades, das doutrinas cristãs. Judas, perto de Apocalipse, versículo 3. Lá depois de 1 João, 2 João, aí Judas quando deixou? Judas, verso 3, irmãos, se eu não me engano. 13. Aqui eu tenho a língua meio enrolada para falar o número 3.
E o título diz: O perigo dos falsos mestres. Versículo 3, só o versículo 3. Só o 3. Amados, embora planejasse escrever-lhes, contudo imponho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto, e insistir que defendam a fé, que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Amém? Primeiro, Judas escreveu sobre salvação, né? Acerca da nossa comum salvação, mas ele se sentiu obrigado a corresponder conosco, exortando a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue ao santo. Uma vez por todas foram entregues ao santo. O que é essa fé aqui, pastor? Que a gente tem que batalhar, tem que guerrear por ela, que a gente tem que defender ela. Que fé é essa? É os conjuntos das verdades das doutrinas cristãs. Todo crente, mas tem que estar apto para batalhar pela verdade da fé cristã, por esse conjunto de doutrina que foi entregue aos santos de uma vez por todas. Não está sendo entregue várias vezes, foi de uma vez por todas. Já foi entregue, amados. Quando, pastor? Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Parece que não pode ir subtrair nem acrescentar. Então, amados, o que seria, pastor, se profecia segundo a proporção da fé? Significa, amados, né? Aqui, que se for profetizar, pregar, né? Que seja através do conteúdo das Escrituras, de acordo com o que está escrito, de acordo com as doutrinas, né? As doutrinas que foram estabelecidas na fé cristã. Não é trazer profecia sobre o futuro, não é isso. Se profecia seja segundo a proporção da fé. Hoje, portanto, amados, o profeta é aquele que proclama os desígnios de Deus revelado na Bíblia. Um profeta é aquele que proclama os desígnios de Deus, né, revelado na Bíblia. Profetizar de acordo com as Escrituras, o que está escrito, de acordo com que as doutrinas da fé cristã existem nas Escrituras. Isso é profetizar de acordo com a proporção da fé. E o apóstolo Pedro esclarece mais ainda esse texto. Pedro ainda esclarece mais. Porque o apóstolo Pedro diz assim: se alguém falar ali, não é simplesmente falar qualquer coisa, se alguém ensina, se alguém tem um dom de profetizar, falar, ensinar, pregar, falar, isso aqui significa isso. Se alguém tem esse dom, que seja de acordo com os oráculos de Deus. O que é os oráculos de Deus, pastor? As Escrituras, amados. Você vai falar, você vai pregar, você vai ensinar, você vai profetizar, faça isso de acordo com os oráculos de Deus, com o que está escrito. Vai estudar, meu irmão. Profeta vai estudar a palavra de Deus, vai orar, pedir a Deus sabedoria, pede comentários bíblicos, pede dicionários bíblicos, né? Se esforce, passe horas e horas estudando o texto, e aí você profetiza esse texto, você prega ele. Você explica ele, aplica ele na igreja. É o que muitos não querem fazer. E também que muitos não querem ouvir. Muitos não querem ouvir isso. Né? Pedro fala sobre isso. Né? Vamos ver 1 Pedro 4:11. A tradução atualizada vai dizer, né? Oráculos de Deus, outros já vai direto, dirão que é a palavra de Deus. E as Escrituras. Amém? 1 Pedro 4:11, daqui a pouco estamos acabando. Esse negócio está parado, está chegando lá. 1 Pedro 4:11. Amém? Se tiver certo ali, né? Que eu nem sei. Aqui falta 6. Falta 6, né? Pronto. 1 Pedro 4:11. Capítulo 4, verso 11. Se alguém fala de acordo com os oráculos de
de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Primeiramente, Pedro está falando aqui sobre dons espirituais. Essa vai ser outra lista de dons que nós vamos estudar. Ele diz que se a gente serve uns aos outros, está no verso 10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. É um dom, amados. É um dom. Pregar e ensinar também é um dom. Então ele diz assim, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, né? Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. A Bíblia já vai ser clara, vai dizer fala de acordo com a palavra de Deus, né? Mas é importante os oráculos, meu irmão, porque o oráculo é relacionado à Escritura, que é a palavra de Deus. Amém? Porque muita gente não sabe o que significa essa palavra oráculo. Um dos significados dessa palavra significa Escrituras. Né? Então, você vai falar algo na igreja, você vai ensinar algo na igreja, você vai ter palavra de conforto, de consolo, de fortalecimento, de advertência, de correção, né? Palavras escatológicas do que vai acontecer, das coisas do futuro. Fale de acordo com as Escrituras. E a Escritura tem tudo, né? Que o cara pensa. Como que nós lemos em 2 Timóteo capítulo 4, nós não precisamos mais de nada. Nós temos todas as Escrituras. Qualquer assunto que a pessoa pensar, existe dentro da palavra de Deus. Não precisa procurar nem nenhum. Está na palavra de Deus. Qualquer assunto, sobre qualquer coisa. Qualquer coisa que a pessoa pense. Com certeza. Está na palavra de Deus. Então hoje o sentido, amados, de profetizar ou pregar, ensinar o que for, é falar de acordo com os oráculos de Deus. Fale de acordo com a palavra de Deus escrita. Nós temos ela toda completa aqui, está tudo escrito aqui, escrita, de acordo com a palavra escrita. Se alguém profetiza, seja de acordo com a proporção da fé, de acordo com a palavra de Deus. Se alguém fala, seja de acordo com oráculos de Deus. Essa é a ordem do apóstolo Paulo, e essa é a ordem do apóstolo Pedro. A pessoa até mesmo eu fui na igreja e Deus não falou comigo. Abre a Bíblia que Deus vai falar com você. Abre para mim, ele não viu a pregação. Deus não vai falar com ele mesmo, não, se a pessoa não pregar nada da Bíblia. Porque quem vai falar é a pessoa. Vai estar falando coisa, vai soltar indireta para a pessoa. Tem gente que gosta de soltar umas indiretas para a pessoa, né? Está com uma coisa contra o irmão, aí fica com essa história. Deus está me revelando que o fulano está fazendo isso aqui, para estar apontando o defeito do outro. Lê a Bíblia, meu irmão. Vai corrija dentro das Escrituras. Corrija dentro da Bíblia. Está errado, correndo na Escritura. Eu só recebo exortação, meu irmão, se tiver na Bíblia. Se não tiver, ninguém vem me exortar, não, meu amigo. Ninguém chega a me corrigir se não tiver na palavra de Deus. Eu não sou obrigado a aceitar. Eu não sou obrigado a aceitar correção, né, palavras proféticas de ninguém que esteja fora da Bíblia, não. Eu não sou obrigado. Entendeu? Eu tenho que crer no que está aqui. Agora aqui sim, aqui eu não posso duvidar, não. Né? Se chegar alguém e dizer, pastor, eu vou corrigir o pastor com uma falha que o pastor tem. Está aqui, é a Bíblia aqui, o pastor, como o pastor não está fazendo isso, amém, meu irmão? O irmão está certo, é isso que a palavra de Deus está ensinando. Agora não venha com história, não, que Deus está me dando uma revelação aqui, que tem irmão que está fazendo isso e aquilo, né? Tem irmão não sei o que, sabe uma fofoca do irmão, aí chega lá na igreja e começa a dizer que é Deus está revelando. Começa a usar o púlpito para mentir, ou para fofocar na vida das outras pessoas. Isso não é de Deus, meu irmão. Isso não é de Deus.
Infelizmente, amados, hoje é o que nós vemos. Então, irmãos, o dom de profecia do Novo Testamento é o mesmo dom de pregar as Escrituras. Por que, pastor? Profecia é equivalente às Escrituras, o que está escrito. Para encerrar, amados, vamos ver 1 Coríntios 14, verso 3. 1 Coríntios 14, verso 3, nós vamos encerrar, né? Tem esse e tem mais um, né? Que vai ser o suporte desse versículo. 1 Coríntios 14, verso 3. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Amém? Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Não tem nada aqui de estar desviando vida de ninguém, não. O que profetiza para os homens, né? Edificando, exortando, consolando. O que é isso, pastor? Vamos ver 1 Timóteo 4, verso 2. 2 Timóteo 4, verso 2. Nós já lemos, mas vamos ler tudo. 2 Timóteo 4, verso 2. Depois nós vamos ver o 13 e 16, nós vamos encerrar. 2 Timóteo 4, verso 2. Amém. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exalta com toda longanimidade e ensino. Amém? Paulo diz: prega a palavra e insta que é seu povo não. O que é que a palavra faz? Corrige, repreende, exorta. O que profetizar lá em 1 Coríntios 14, 3 faz? Edifica, exorta, consola. Vamos dizer agora, vamos encerrar 2 Timóteo 3, 16. Agora nós encerramos mesmo. 2 Timóteo 3, verso 16. Capítulo 3, verso 16. Amém. Amém. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Amém. A mesma coisa de profetizar em 1 Coríntios 4, 3. Que aquele que profetiza edifica, exorta, consola. Então, amados, se usarmos o termo hoje, profetizar hoje em dia, seria o que, pastor? A explanação, a exposição, a explicação fiel da palavra de Deus, conforme que está escrito. Conforme o que, pastor? Romanos 12, 6, conforme a proposição da fé. Ou então, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Amém, amados? Então, quando for para a semana, nós vamos ver só mais algumas coisas que vai ter, que eu dei uma aprofundada mais sobre o dom de profeta e sobre profecia, né, para que a gente venha aprender mais. Deus possa, amados, estar edificando nossa alma.
Que a gente possa, irmão, ser uma igreja que está firmada na palavra de Deus. Não abra mão da palavra de Deus. Deus possa estar, amados. Eu estou pedindo para a Luiz, até gravar esses estudos, para que outras pessoas aí, meu irmão, possam ouvir e aprender. Porque tem muitas pessoas, amados, que infelizmente está sendo ensinado de uma forma errada. Tem muitas pessoas aí, meu irmão, que estão atrás de profetas aí, que estão profetizando coisas que não estão na Bíblia. Estão profetizando mentiras e enganos, sendo enganado e enganando muitas pessoas. E a gente sabe que o pai da mentira é Satanás. Amém? Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus.